Chegando e hoje a gente tem material exclusivo para você, torcedor do Atlético. Sabe quem bateu um papo com a gente da Band? Luiz Felipe Scolari. Tem entrevista exclusiva do técnico do Atlético. Então, torcedor do Atlético, fique atento aí, porque a gente vai dividir em alguns fragmentos para a gente mostrar, porque ele falou de vários assuntos. O Filipão falou de muita coisa. Falou de Scarpa? Falou. Falou de Rodrigo Caetano? Falou também. Falou de seleção brasileira? Também. E do primeiro objetivo da temporada, Filipão também deixou bem claro o que quer para o Atlético. Para a gente começar, vamos ouvir o Filipão falando a respeito de seleção e também de Rodrigo Caetano. Será? Será? Vamos ouvir o Filipão. Eu já disse várias vezes e quero repetir aqui novamente, quantas vezes nós fomos para fora e fomos aceitos pela comunidade de outro país e trabalhamos em outro país e fizemos um trabalho que de razoável para bom, todos nós treinadores que saímos do Brasil. Se temos treinadores que têm capacidade para assumir a nossa seleção, por que não aceitar e por que não lhes dar a chance? Embora eu possa ainda afirmar que não apenas temos o Dorival no momento, temos o Renato com uma grande chance de trabalhar numa seleção, temos pessoas maravilhosas no Brasil que poderiam estar numa seleção. Já falei que se o Abel fosse escolhido também seria ótimo. Interessa é a qualidade, interessa é o projeto que eles podem apresentar. Não adianta ser brasileiro só porque é a reserva de mercado e aí nós invadimos o mercado dos outros. Bobagem. Muito bom. Felipão, por outro lado, eu sei que você conhece muito bem o que é trabalhar numa seleção lá no campo e também nos bastidores. Como é que você encarou essa situação que deixaram o Fernando Diniz, nunca dizendo se ele seria um interino ou não, e de repente a CBF tem problemas com o presidente, sai, volta numa questão judicial e o Diniz é demitido. Como é que você encarou tudo isso? Você acha que é um processo normal ou de repente não agiram de maneira correta com ele? Eu penso, olha bem, eu acredito que tenha sido esclarecido desde o início, porque me parece que existia um contato, ou alguma situação absolutamente certa com o Ancelotti e que o Diniz seria aquela fase de transição entre aquele tempo do Tite e a chegada do Ancelotti. Com a não chegada do Ancelotti, alguns processos foram revistos e provavelmente o presidente entendeu que seria de bom ouvido trocar o treinador e coisa e tal. Acredito que tenha falado com o Diniz desde o início, mas não sei, não posso afirmar pelas pessoas que trabalham, eu não conheço, não posso comentar. Acredito que tenha sido assim. E aí agora a chegada do Dorival foi ótima também, porque o Dorival vem fazendo um trabalho espetacular e é um treinador fantástico e eu espero que ele também faça aquilo que vem fazendo nos clubes, na seleção, para que a seleção volte a ser campeã em todas as competições que participar. Vocês temem perder o Rodrigo Caetano, Felipão? Ele falou alguma coisa com vocês? Não tem dito que ainda não tem o convite oficial. Nós tememos perder o Rodrigo Caetano. Ele é muito bom. Ele é bem diferente de alguns que eu trabalhei em outros clubes. Ele tem uma postura um pouco diferente e nós tememos, porque para repor um Rodrigo Caetano é quase impossível. Mas ele tem que... ele tem que procurar uma situação que seja interessante para ele. Todos nós no mundo do futebol começamos a trabalhar, começamos a jogar, começamos a ser técnico. Nós não esperamos uma seleção, nós não trabalhamos visando a seleção, mas ela chega. Quando chega, eu acho que a gente tem que estar pronto. O Rodrigo está pronto. Agora, não sei se ele vai escolher esse momento para sair. É um momento que também é importante para ele, porque ele pode fazer uma transição muito grande na seleção.
Eu torço pelo Rodrigo. Ele que faça o seu melhor, a sua escolha. Se eu fosse escolher, eu queria o Rodrigo do meu lado. Tá aí, torcedor. Essa situação aí do Rodrigo Caetano, o torcedor atleticano, vai ficar preocupado aí até ter essa definição mesmo, viu? Porque perdeu o Rodrigo Caetano agora nesse momento. Tá aí, palavra do Filipão aí, como que pode complicar a situação do Atlético. E seleção, né? Seleção, difícil. Como o Valu já falou em outras oportunidades aqui, é mexer com sonho. E com sonho a gente sabe, né? O torcedor vai ter que entender se o Rodrigo receber esse convite, que no primeiro momento ele coloca que o convite ainda não chegou, ele escuta todas essas informações que chegam através da imprensa, que o Rodrigo é um dos nomes que está ali na lista, dos preferidos da CBF. Agora é aguardar, mas se existe a preocupação do Filipão, é para o atleticano se preocupar mesmo. E a gente, é claro, a gente torce pelo melhor para o Rodrigo Caetano também. A decisão tem que ser dele e que aconteça o melhor para ele aí na profissão dele, que ele é muito bom naquilo que ele faz. Deixa eu apresentar a arquibancada de hoje aqui. Quem que está com a gente? Breno Galante, satisfação estar com você. Prazer é meu. Alegria. Pedro Rocha. E aí, tudo bem? Como é que você está? Graças a Deus. Olha ele aí, ó o Thiagão. Hoje tem Thiagão. A gente não fica sem Thiago, né? A cota de Thiago é uma cota mínima. Não tem jeito. E aí, Dola, tudo bem? Bom demais. Tudo tranquilo? Ô, Dola, eu já começo com você. Filipão falou a respeito de seleção, mas ele no finalzinho, e tem mais trechos do Filipão, tá, gente? Fica aí, porque ele falou de Bernard, falou de Scarpa, falou de temporada do Atlético. Então segura aí, que primeiro a gente tem que falar de Rodrigo Caetano. Demonstrou toda a preocupação que ele tem por um cara que é eficiente e tem se destacado no Brasil todo trabalhando pelo Atlético, né, Dola? Boa tarde. Boa tarde, Elton, companheiros, pessoal de casa. Não era para menos, né? É claro que o Filipão tá temendo e todos no Atlético, naturalmente, estão temendo também a saída do Rodrigo Caetano, porque se trata de um grande profissional, né? Uma referência hoje, né, como diretor de futebol. E, assim, uma época da temporada também delicada, né? Que é o início de um ano, o início de um planejamento. Tudo bem que o Atlético, pelo menos, já está bem adiantado nisso, né? Está mantendo uma base de time que já está pronta. O planejamento, a gente, né, sabe que desde o final do ano passado já estava sendo feito, né? Pensando em 2024. Mas não tem nenhum lado bom perder um profissional agora, principalmente, né? E o Atlético teme isso e com muita razão, porque o Rodrigo Caetano também já deixou bem claro que ele tem um sonho mesmo de trabalhar na seleção brasileira, né? Ele usou o termo convocação. Exatamente. Ele trata um chamado como convocação, né? Então, se realmente o nome dele for escolhido, é muito difícil imaginar que ele, no fim das contas, vai optar por continuar no Atlético. A tendência é de ele aceitar a proposta caso ela realmente aconteça. Então, o Atlético já tem que trabalhar nos bastidores, já ter mais ou menos um plano bem engatilhado. Agora, não é a boa notícia, mas de alguma forma o que alivia um pouco a situação do Atlético é justamente o que eu falei. Já tem um planejamento mais ou menos traçado para o ano e um time que já está montado desde o ano passado. Então, pelo menos essa base o Atlético já tem para um novo profissional que de repente precise ser contratado, né? Ele não vai pegar a terra arrasada, né? Ô, Brenão, qual que seria o tamanho da perda para o Atlético? Bom, boa tarde, Elton, boa tarde a turma aqui da bancada, a turma de casa. Cara, a gente que está pregando, né, e estamos parabenizando o Atlético pela continuidade de um trabalho do Filipão e do Rodrigo e do próprio elenco do Atlético, terminou em terceiro lugar do Brasileiro, a gente vê com uma situação de a gente fica naquela dúvida, né, se a coisa vai conseguir se engrenar ou não, se vai ter um impacto muito grande no Atlético. Olhando por um lado que o Dola disse, né, o Atlético está muito bem estruturado. Né? O Rodrigo, se sair do Atlético agora, ele deixa o time com o elenco praticamente todo definido, todo renovado, só com o Pedrinho, que tem um contrato terminando agora no meio do ano. Nesse ano ainda, até o final do ano, você tem ainda o Vargas e o Allan Kardec, os demais todos têm uma renovação para frente, então o Atlético tem uma tranquilidade em relação a isso. É um nome que hoje tem um peso muito grande dentro do Atlético, junto com os jogadores, do clima, com o Filipão, sim, mas a gente também tem que entender uma coisa, para ele é a grande oportunidade da vida dele, qualquer um no lugar dele iria para a seleção, eu acredito que o convite chegando, ele vai para a seleção. Olhando lá do Atlético, o Atlético com certeza já está buscando o nome, já está estudando o nome, não vai esperar o Rodrigo chegar e falar, ó, tô indo amanhã, e aí vai começar a procurar.
Não, o Atlético também é um time profissional e está entendendo essa situação. Mas não existe ninguém substituível, né? Pode ter um peso num determinado momento? Pode. O que chegar vai ter uma responsabilidade muito grande de assumir no lugar do Rodrigo, é mais ou menos quando o Cuca é campeão brasileiro de 2021, e aí vem, por exemplo, o Turco para assumir uma responsabilidade de um cara que ganhou quase tudo no ano anterior. É a situação do Rodrigo. Mas no futebol a gente sabe que as coisas são assim mesmo. O Atlético já perdeu o Ronaldinho Gaúcho, sobreviveu e apareceu um Hulk. Então a torcida tem que ter realmente um pouquinho mais de paciência, mas se acontecer, Elton, o Atlético vai seguir em frente. Olha só, e o Filipão, nessa entrevista que ele deu para o Jogo Aberto, exclusiva para a gente da Band, ele falou a respeito de outros temas, e um dele foi que admitiu uma conversa com o atacante Bernard, que está na mira do Atlético. Vamos acompanhar. Falei, hoje deixa eu ver, foi 3 dias atrás. Falei lá com ele e fiquei muito feliz com a atitude dele junto conosco, dizendo que deve alguma coisa a mim, principalmente, que não deve nada. Eu é que devo a ele pela amizade, pelo carinho, e que a gente vai continuar tratando com ele e com o seu empresário para que no meio do ano ele esteja aqui conosco. Então, sim, deixou mais claro que isso, eu não tinha escutado ainda não. Ô Tiagão, tá aí, Filipão falando claramente que fez contato com o Bernard e seria para ele chegar aqui no meio do ano. Então, trabalhar com tranquilidade, porque existem outros clubes interessados, mas é um reforço para o meio do ano aí para o Atlético, o atacante Bernard. Com certeza, viu? Boa tarde, Elton, companheiros, pessoal de casa. Pela fala do Filipão aí fica bem claro que ele está contando já com o Bernard. O que falta é só assinar, já que o Bernard também tem esse interesse. O Filipão que já gosta do Bernard, né, desde a época dele de seleção brasileira, quando comandou a nossa seleção. E pode ser um reforço bem interessante para o Atlético. Um jogador que já tem identificação. Por mais que ele mudou a sua característica aí quando passou pelo Atlético, né, em 2013, 2014, mas é um jogador que pode agregar muito. E pela fala do Filipão, acho que fica bem claro que ele já deu o aval dele para a diretoria e também para o jogador que, caso a contratação se encerre com desfecho feliz entre as partes, ele é um jogador que o Filipão com certeza vai contar com ele no time. Então, assim, acho que agora é só o torcedor atleticano aguardar um pouco. Tem muita gente que quer, outros que não. Acho que o Atlético não deve entrar em leilão, pagar um salário absurdo. Mas se existe a vontade do Bernard em voltar, acho que isso vai acontecer de maneira bem natural aí, já que o Filipão deixou bem claro hoje que conta com o jogador na sequência da temporada. Ô Pedro, agora o Atlético também tem que pensar nas questões financeiras, e isso está sendo pensado. Você vê que com a chegada do Bernard, encaminha a saída de alguns atletas ou algum atleta? Por exemplo, o Pedrinho, o Vargas. Como que você vê essa situação e esses movimentos que o Atlético terá que fazer, né, Pedro? Boa tarde. Boa tarde novamente, Elton. Boa tarde, pessoal de casa. Eu acredito que... Boa tarde também aos amigos da bancada. Acredito mesmo que o Bernard é um reforço que agregaria muito ao Atlético, mas você falou muito bem, essa questão financeira, com certeza com Copa América, com jogadores do Atlético valorizados. Acredito que teremos alguém do Atlético disputando a Copa América. O Atlético é um dos principais elencos do Brasil. Digo na seleção brasileira, um Paulinho, por exemplo, é um jogador que pode ir para uma Copa América nesse novo ciclo do Dorival Júnior. Então acredito que o Bernard viria para suprir o elenco, seria um reforço de peso. E claro, você pontuou muito bem a questão do Vargas. Acredito que é um jogador que até o meio do ano também já consiga encontrar um novo clube. É um jogador que precisa de rodagem, um jogador muito caro também. Sim. Um jogador com mercado na América do Sul, não só no Brasil. A gente ouve também de times brasileiros especulando, mas até o meio do ano a gente vê times argentinos precisando investir, precisando de um centroavante. O Vargas poderia fazer essa função em vários times da América do Sul. Então acredito que sim, o Bernard agregaria muito ao Atlético, seria um jogador muito bom para o Galo. E claro, também o torcedor já sabe, teria a paixão, né, aí de volta. Acredito que numa negociação o Bernard fatalmente preferiria vir ao Atlético. Ô Pedro, você falou a respeito do Paulinho na sua fala. Você acredita que o torcedor do Atlético pode ficar um pouco preocupado com relação à janela do meio do ano, a vinda do Bernard está sendo meio que encaminhada já? Um possível pensamento do Atlético, não por causa de questões de posição, mas de grandeza, do que pode representar uma saída do Paulinho?
não só do Paulinho, né? Pode ter um Arana também, é um novo ciclo na seleção brasileira. Então, os jogadores do Atlético, o Atlético sendo um dos melhores elencos do futebol brasileiro, o Paulinho, que já foi convocado com o Diniz, poderia ganhar novas chances. É um jogador que faz uma função que na seleção brasileira hoje em dia está em falta. Então, acredito sim que o torcedor do Atlético tem que estar preparado, porque ofertas do futebol europeu podem chegar a qualquer momento para os jogadores do Atlético. O Atlético é um dos times de prateleira de cima e, claro, o torcedor tem que estar ciente, até porque o Atlético precisa de dinheiro, né, gente? Ano passado não fez boas vendas. Então vamos fazer o seguinte, vamos continuar acompanhando trechos que o Filipão deu na entrevista exclusiva para o Jogo Aberto na Band, falando a respeito agora que o Atlético venceu a concorrência na contratação do meio-campo Gustavo Scarpa. Então o Filipão deu alguns detalhes aí de como que foi vencer essa concorrência. O Scarpa já tinha falado com a gente, já estava, em princípio, acertado com a gente. Nós tínhamos trabalhado com o Scarpa anos atrás lá no Palmeiras, e por esse envolvimento, por essa amizade, por esse carinho que nós temos pelo Scarpa, o Scarpa tem por nós, ficou mais fácil a vida dele para nós do que para outro clube. Ele entendeu que aqui ele teria uma recepção muito maior, digamos, que em qualquer outro clube, embora ele seja uma pessoa espetacular, que seja bem recebido em qualquer lugar. E nós temos o nosso grupo hoje com o acréscimo do Scarpa e com todo aquele grupo que eu falava o ano passado, falo esse ano, que tem um grupo muito bom para disputar os campeonatos que temos pela frente para sermos campeões. Olha a participação do Filipão aí mais uma vez. Você pode pensar um tanto de coisa sobre o Filipão, não gostar do estilo de trabalho dele, mas é a representatividade que ele tem, a força que ele gera dentro do futebol, isso é incontestável, incontestável. Falou a respeito do Bernard, a frase que o Bernard usou é: eu tenho um débito com o senhor. E o Filipão falou: não tem débito comigo não. Ou seja, já está com um passo dado para fechar essa negociação. E a negociação do Scarpa, Breno, também passou pelo alô do Filipão. Também. O Filipão ele tem uma credibilidade, e eu volto a dizer aqui o que eu já falei várias vezes. Eu acho que em Minas Gerais ainda não se dá o determinado valor ao Filipão, como eu vejo quando eu viajo com o Atlético, em todos os lugares do Brasil, como ele é reverenciado. Poxa, com a turma do Grêmio, do Palmeiras, aplaudido de pé. E aqui ainda, por conta até do início dele no Atlético, de 9 derrotas, a torcida do Atlético ficou meio dividida em relação a isso. Só para poder dar um palpite em relação ao Bernard aqui, ô Elton, eu acho que a vinda do Bernard vai acontecer uma coisa no Atlético que eu senti falta na última temporada, uma disputa por posição. Vai ser uma boa dor de cabeça para o Filipão, porque Qual hoje... o setor que você coloca ele, Breno? Porque hoje, se você analisar, a maioria dos torcedores hoje já colocam o time do Atlético com o meio de campo, com Batalha, Otávio, Zaratio, Scarpa, Isso. Hulk e Paulinho. Isso. Acho que a maioria do torcedor vai colocar isso. Onde encaixar o Bernard? Eu acho que, por exemplo, no primeiro momento, o Bernard chegaria para ser um reserva, para disputar uma posição ali no meio de campo com o Zaratio e com o Scarpa. Aí o torcedor vai falar: pô, você está desmerecendo o Bernard? Não, pelo contrário, eu tô mostrando que o elenco do Atlético tem um nível muito alto a ponto de você ter um jogador como ele. Você pode fazer 5 alterações no jogo. Mas ele tá com cabeça para receber isso, de ser reserva nesse primeiro momento do Atlético? Não sei. Porque ele é titular absoluto de uma equipe no futebol europeu. Não sei, é um problema que o Filipão vai ter que lidar em relação a isso. Agora, existe uma alternativa para o Bernard entrar e jogar junto com o Scarpa? Existe. Você pode tirar, por exemplo, o Otávio, você recua o Zaratio para poder fazer esse encaixe com o time, aí você joga com o Bernard e joga também com o Scarpa. Mas será que o Filipão vai abrir mão disso? Porque o time dele só cresceu quando ele colocou 2 volantes realmente em marcação. Então, é uma boa dor de cabeça o Filipão. Ano passado, a camisa 10 do Atlético, vamos colocar essa posição, ela ficou a Deus dará, né? Passou pela mão de Pedrinho, Igor Gomes e ninguém se firmou. O Scarpa parece que chegou o cara para poder assumir essa posição. Você tem que encontrar um espaço para o Bernard. Agora, se o Filipão optar por deixá-lo no banco, o torcedor tem que entender que não é demérito nenhum. Isso faz parte, inclusive, de uma estratégia para você ter um jogador que pode mudar a situação do jogo. Ou que seja o Zaratio que fique no banco. São jogadores de um alto nível. Então o Atlético, para mim, ganha e muito na questão técnica com a chegada dele. Dola, mas o que é isso que tem me preocupado, essa questão de como que vai montar esse time do Atlético. Vamos pensar o seguinte: quando você já vai em busca de um jogador da qualidade do Bernard, da história que tem o Bernard, tudo que ele representa
pelo Atlético, eu tô vendo que tem alguma coisa encaminhada para a turma dessa linha de frente, para o Bernard já chegar sendo um encaixe para aquele que vai sair. Você pensa desse jeito ou ainda tende a acreditar que o Atlético vai conseguir encaixar em um time Hulk, Paulinho, Zaratio, Scarpa e Bernard? Falei 5 nomes. E aí? O encaixe para todo mundo seria hoje, né, considerando o time titular do Atlético, é o que o Breno falou. Se ele de repente tentar recuar um pouquinho o Zaratio. Se fazer ele virar o 8, que ele já jogou em outras oportunidades, já fez isso. Mas assim, eu acho que tem um certo rodízio que é natural durante a temporada também. Primeiro que os jogadores eles têm altos e baixos durante a temporada. Então tem um momento que de repente o Zaratio não está tão bem nas últimas 2 partidas, você tem uma segurança de tirar ele e ter um jogador pronto para entrar. Né? O Scarpa está sobrecarregado porque jogou quarta domingo. Você tem imediatamente um cara também para fazer a dele. E vice-versa. Às vezes, se o Bernard estiver sendo titular, você tem um jogador também no banco que está pronto para substituí-lo. Então, isso vai muito ao encontro do que o presidente do Atlético sempre fala também, de que o ideal é você ter 15 titulares. Sim. Né? Então, tá dentro disso. O Atlético está buscando um jogador que tem condição de ser titular, mas que eventualmente pode acabar indo para o banco de reserva. E aí é a questão do Filipão saber lidar com a galera. E isso ele está cansado de saber como faz. Né? Se tem uma coisa que o Filipão sabe fazer é controlar o elenco. Então, acho que nesse ponto eu não vejo como preocupação, eu vejo como mérito do Atlético. Tem um elenco forte. Na montagem do elenco, sim, lógico. Sem dúvida nenhuma. Acho que das preocupações que o treinador pode ter na vida, essa é a melhor delas. Né? Então, assim, bom para o Filipão, que mais uma vez mostrando, né, que participa ativamente do planejamento do clube, que participa das contratações. Isso é um ponto muito interessante também da gente avaliar. Até porque o que está acontecendo hoje na negociação com o Bernard? O Bernard procurou o Atlético. Então, quando o Filipão dá uma resposta positiva, liga para o Bernard, fala com ele, calma aí, filho. Mostrando interesse. Eu quero você aqui comigo. Dá uma tranquilidade também para o próprio Atlético pausar um pouco a negociação e falar assim, calma aí, Bernard, nós vamos pensar aqui no melhor valor para você, qual é a proposta que a gente pode fazer. Dá um tempo para o Atlético pensar e organizar melhor também a proposta que vai apresentar para o Bernard, a contraproposta no caso, né? Então, muito, muito positiva essa participação do Filipão na negociação com o Bernard e já foi muito positiva com o Scarpa também. Essa resenha nossa vai continuar.